Muitíssimo boa tarde, o Band Mulher está começando. Olha, a gravidez, a gente sabe, é um momento importante da nossa vida, né? De toda mulher. Mas a gente sabe também que mexe tanto com a vida pessoal quanto com a profissional. E muitas mulheres, quando engravidam ou quando querem engravidar, ficam em dúvida sobre seus direitos. A gente abre o programa de hoje com o quadro A Voz da Mulher. Hoje falando em maternidade, os direitos da mulher gestante. Bom, eu estou aqui com a doutora Luciana Lopes para falar no assunto. Eu vou começar exibindo um vídeo do Tribunal Superior do Trabalho sobre o assunto. Vamos ver. 5 coisas que você precisa saber sobre o direito da gestante. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. O mesmo período também é garantido para quem adotar ou tiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. O empregador deve ser comunicado mediante atestado médico da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e o nascimento do bebê. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser ampliados em 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Durante a gravidez, é garantido à empregada transferência de função, quando as condições de saúde exigirem, e a dispensa do horário de trabalho para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a empregada tem direito a repouso remunerado de 2 semanas, sendo assegurada do direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Doutora Luciana, boa tarde, seja bem-vinda. Quando a gente pensa na mulher gestante, nos seus direitos com relação ao trabalho, a gente só pensa mais na licença, né? A licença maternidade. Mas é muito mais do que isso. Boa tarde, Gardene, é um prazer estar aqui. Realmente, quando a gente pensa em gestante, em relação ao trabalho, isso é muito amplo. Por exemplo, uma dica que não foi falada e é muito importante, muitas mulheres desconhecem, é que a partir do momento que ela anuncia que está grávida, ela não pode ser demitida sem justa causa. Ela tem esse período da gravidez inteiro garantido o emprego dela. A estabilidade é garantida a partir daí. E uma coisa muito importante também, que muitas mulheres esquecem ou não sabem. Dentro do aviso prévio, caso ela descubra no aviso prévio, ela está de aviso prévio, caso ela descubra que ela está grávida, ela tem o direito de ser reintegrada. Agora, a gente ainda encontra, doutora Luciana, corporações que ignoram esses direitos. É por falta de conhecimento, é malandragem, como que funciona? Bom, as pequenas corporações efetivamente ignoram por falta de conhecimento. Assim como a gestante não tem conhecimento, algumas corporações também não têm. Mas, infelizmente, no Brasil, a grande maioria finge ignorar, né? Olha, nós vamos deixar aqui na tela os principais direitos da gestante, que é para a gente poder discutir aqui com a doutora Luciana. Vamos lá, os principais direitos das mulheres grávidas. Diagnóstico. Gratuito. Uhum. Tem direito a um diagnóstico gratuito e já que a gente está falando em diagnóstico, é muito importante que a mulher grávida saiba que ela não pode ser exigido dela um exame de gravidez no ato da contratação, para saber se ela está grávida ou não. Pode continuar, doutora. Esse diagnóstico, ele é gratuito através da rede pública de saúde. Licença maternidade. A licença maternidade, ela tem o direito até 28 dias antes do parto, ela informa que ela vai ter o bebê e aí ela tem direito a essa licença maternidade de 120 dias. Vale também para microempresas também? Para todos. Para todos. Estabilidade garantida. Essa estabilidade garantida é a que nós havíamos falado. Ela tem o direito, desde o momento da concepção até 5 meses após o nascimento, até 120 dias após o nascimento da criança, ela tem o seu emprego garantido. Agora, nesse caso, estabilidade garantida. Se a mulher for mandada embora, né, e só descobrir quando foi mandada embora que está grávida, ela tem direito à readmissão, por exemplo? Se ela foi mandada embora sem justa causa e está no período de aviso prévio, ou seja, 30 dias, ela tem o direito de ser reintegrada. Se ela quiser.
e se essa demissão não foi por justa causa. Acompanhamento da gestação. O acompanhamento da gestação, ela tem o direito de se ausentar durante 6 dias, né, dentro da gravidez, sem dar a menor satisfação para o empregador dela, para ela poder fazer esse então acompanhamento. Ela pode se ausentar, para no consultas. caso, para consulta. 6. E se for uma gravidez de alto risco, aí isso se estende com a apresentação da Então, atestado durante médico. a gestação inteira, só para a gente, né, entender bem, durante a gestação inteira, doutora Luciana, ela tem direito a 6 ausências, né, para acompanhamento da gestação. Exatamente. Mais do que injustificadas. Isso, injustificadas. Sim. E daí, se ela tem uma gravidez de alto risco, ela pode se ausentar mais vezes, desde que tenha justificativa. Isso. Muito importante você falar da gravidez de alto risco. Se a mulher está numa gravidez de alto risco e ela precisa ser afastada, a partir, ela dá entrada com um atestado médico na empresa e ela é encaminhada depois do 15º dia para o INSS, e aí ela entra como se fosse um auxílio-doença. É um auxílio-doença, porque a gravidez é de alto risco. Então, a responsabilidade passa a ser do INSS, não mais do empregador. A amamentação. Ela tem o direito de levar o filho dela e ter um período de amamentação no local de trabalho, se for uma grande empresa, por exemplo. A partir do momento que a mulher tem um bebê, quanto tempo hoje que ela fica em casa? 120 dias. São 120 dias. Depois desse período, ela tem direito de levar o bebê para a empresa? Tem o direito de levar o bebê para a empresa para ser amamentado. Durante quanto tempo, doutora Luciana? Aproximadamente uns 2, 3 meses. 2, 3 meses, então ela pode, sem culpa, sem ficar constrangida, levar o bebê para a empresa. Existem empresas que já estão, as grandes empresas... Isso que eu te perguntar, se as grandes empresas já se organizaram para receber esse bebê. Existem empresas de grande e médio porte, até empresas de médio porte, que disponibilizam de uma espécie de creche, um cantinho ali para a mãe amamentar. Tem, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem uma creche para os seus servidores para que eles possam levar os seus filhos para lá e não se afastarem tanto das crianças assim. Troca de função temporária, o que seria? Por exemplo, isso acontece quando a gravidez, quando a mulher exerce uma função e que compromete a gravidez dela. Se ela levanta peso, se ela é estoquista, se ela é repositora de alguma coisa num supermercado, ou se ela é pilota, né? Piloto de avião, sim. que vai chegar um período que ela não pode mais voar, então ela pode exigir a troca da função sem redução no seu salário. Entendi. E para uma função que atenda melhor a sua condição atual, né? Exatamente. Direitos a mães adotivas são os mesmos direitos? São os mesmos direitos, porque mãe adotiva, ela só é mãe do coração, né? Mas é mãe. Bom, a gente vai continuar falando dos direitos da mulher gestante aqui no programa. Ainda tem pele e procedimentos. A gente sabe que todas as segundas a gente te ajuda a ficar com a pele aí maravilhosa. E hoje nós vamos falar como tratar a sudorese intensa e a brumidrose. Olha que nome, doutora Luciana. Que é aquele suor que às vezes fica com um cheirinho desagradável, sabe? Aquele odor forte. Tem ainda mais uma dica da série do nosso projeto Verão 2020, a presença do cantor gospel Tom Carf. O programa está só começando e eu te convido para ficar com a gente. Não sai daí. I thought we were over. Thought we were done. You took my heart and made it colder. I took my soul and tried to run, but I have nowhere to hide, and you'll find me every time. You pretty little light,
Estamos de volta e para quem está chegando agora, eu estou com a doutora Luciana Lopes hoje falando dos direitos da mulher gestante. No bloco anterior, nós falamos sobre os direitos trabalhistas. E que tal agora a gente falar do direito social? Doutora, nós temos aqui uma outra tabela com relação aos direitos da gestante na saúde. Teste rápido de gravidez. Todos os direitos à saúde, eles deveriam ter, governamentalmente falando, eles deveriam ter prioridade. Infelizmente, o direito tem, a gente só não tem a efetivação desse direito, mas realmente ela tem direito a um teste rápido, a um diagnóstico rápido de gravidez. Ou seja, se ela está achando que está grávida ou fez o teste de farmácia, enfim, ela tem direito a ir a um posto e fazer esse teste. Exatamente, e fazer esse teste de gravidez. Ok. Consultas e exames de acompanhamento de acordo com a caderneta da gestante. Isso é o famoso pré-natal. Ela tem o direito de ter um acompanhamento num posto de saúde do seu período gestacional. Funciona no nosso país? A saúde, infelizmente, é muito precária. Então, você imagina, uma mulher não consegue fazer um teste de mamografia. Uma mamografia na iminência de um câncer. A gente teve agora o Outubro Rosa e elas relataram que demoravam 8, 11 meses para ser marcada uma mamografia. Imagina uma gestante. Então, é como se fosse uma situação secundária, que não tem muita importância fazer um exame, um pré-natal, uma consulta. É mais ou efetivo, menos assim, não mais é ou tão menos efetivo. Infelizmente, né? Detecção e prevenção de doenças como sífilis e HIV. Acompanha o mesmo caso do teste rápido de gravidez, do diagnóstico rápido de gravidez. A partir do momento que ela é diagnosticada grávida, automaticamente uma série de exames serão feitos. Sim. E a prioridade Até porque se detectar alguma coisa, tem que ter tempo hábil para cuidar do bebê. Exatamente. Exatamente, mas também é um pouco precário. Mas ela tem direito, né? Tem Eu acho que direito. É importante, doutora Luciana, a gente salientar, porque muita gente, acho que tem muitos problemas também, temos muitos problemas, porque às vezes a gente desconhece os nossos direitos, né? Não buscamos. Então, se a gente diz, você tem direito, você tem que ir buscar esse direito, facilita um pouquinho. Facilita, é uma informação... Para você não chegar lá e levar um não e achar que está certo. Não, eu tenho um direito. Facilita bastante. Se a mulher tem um canal de informação, como você mesmo disse, ela tem a informação sobre o que ela tem direito e ela pode buscar, inclusive, os seus direitos através ou de um advogado e, se ela não tiver condição, ela tem direito a uma justiça gratuita através da Defensoria Pública para que seus direitos sejam efetivamente... eu disse que 136, não é isso? 136. Para que seus direitos sejam atendidos, tá? Olha, exatamente. Preparação física, psicológica e emocional para o parto. Eu costumo falar, doutora, e essa frase vem de um médico que eu admiro muito. Ele falava o seguinte, que a mulher, né, durante os 9 meses de gestação, é para preparar um bebê, mas se prepara também uma mãe, né? Ali nasce uma mãe, nasce uma nova mulher. A natureza é muito sábia. Então, nós temos a preparação física, psicológica e emocional também para a hora do parto. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala em gestante adolescente. Sim. Que é uma grande maioria uma gravidez do nosso inesperada, em uma fase da vida que ela não está preparada também. Depois do diagnóstico das doenças, eu acho que a preparação física e psicológica da mãe é o direito mais importante. E também através da rede pública de saúde. E tem essa assistência? Tem assistência. Bom, que bom, né? Incentivo ao envolvimento do pai ou parceiro durante o processo. Isso é muitíssimo importante. Esse incentivo, muitas das vezes, é feito através de campanhas para que o pai também fique gestante, não só a mãe. O pai, ele vai ser preparado para entender o que é a paternidade. Ele vai ser preparado para apoiar essa mulher durante esse período gestacional, onde os hormônios estão aí completamente misturados e existe uma montanha russa de hormônios e emoções. Então, o envolvimento do pai é muito importante nessa fase. Olha, falando nisso, agora eu estou aqui
com uma convidada que prefere preservar sua identidade. Então, a gente vai chamá-la de Carla. Ela viveu um outro lado da história com relação à sua maternidade. Ela trabalhava por conta própria, daí ela teve uma relação de 10 anos com um homem que ela acreditava ser a pessoa certa, a gente sempre acredita, lógico. Ela engravidou, a filhinha dela nasceu e a partir daí a coisa mudou. O pai não quis assumir, somente registrou a menina, né? Mas nunca foi presente. Isso trouxe alguns transtornos e ainda traz na vida dela. Ela vai falar sobre esse assunto. Carla, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, né, por vir dividir a sua história com a gente. Quando a sua filhinha nasceu, Carla, você sentiu dificuldade com relação ao local onde deixá-la para voltar a trabalhar, não foi isso? Perfeito. Boa tarde, Gardênia. Exatamente, eu trabalhava por conta própria e eu não tinha com quem deixar minha filha, então acabou que eu não conseguia trabalhar, porque eu tinha ou que trabalhar de casa ou que levá-la sempre comigo para qualquer lugar que eu fosse. Então ficava muito difícil fazer qualquer coisa com ela ali pequena, chorando, mamando, precisando de atenção, então ficou quase impossível eu fazer isso tudo sem a presença do pai. Doutora Luciana, da mesma forma que a Carla, nossa personagem de hoje, muitas mulheres passam por esse problema. É um momento singular na nossa vida, um filho é um presente. Mas a gente sabe que o retorno, né, para essa vida ativa, profissional, a gente sente algumas dificuldades, principalmente nesse caso. Quais são os direitos dela? O primeiro direito, já que ela, provavelmente, se ela teve um abandono pós-nascimento da filha, provavelmente essa gestação não foi acompanhada por esse pai. Então, o primeiro direito dela é quando ela percebe que o pai irá abandonar ou abandonou já no decorrer da gravidez, ela tem direito a se socorrer do judiciário para pedir alimentos gravídicos, ou seja, uma pensão para que a gravidez dela seja acompanhada e que ela tenha direito a fazer exame, caso ela não consiga na rede pública de saúde, a um médico. Então, ela pode já entrar na justiça e requerer o que nós chamamos de alimentos gravídicos. Esse é o primeiro direito que ela tem. Ô Carla, você chegou a procurar a creche do Estado? Sim, procurei a creche do Estado, porém, como eu não tenho uma renda inferior, completamente inferior, né, à minha família, porque eu tive que voltar para casa da minha mãe, eu mudei de estado, para eu poder voltar para casa da minha mãe, eu não tinha a renda familiar, né, não é dentro do que eles alegam que é possível de uma rede pública. Então, eu não tive essa oportunidade. Doutora Luciana, no caso da Carla, né, ela teve a dificuldade e ela trabalhava, era uma mulher ativa, mas tem mães que não trabalham fora, elas são ativas na sua casa, precisam ficar com os filhos. Essas mães também têm direito a essa creche do Estado? Ou não? Tem o mesmo direito. A mãe, ela trabalha, o trabalho dela pode não ser remunerado. Mas ela precisa, de repente ela tem outros filhos em casa, Sim. Tem um filho doente, tem que tomar conta da mãe, ou ela exerce alguma outra função dentro de casa e que ela necessita deixar o seu filho sob os cuidados de uma creche do governo, ela tem o direito sim. Carla, e o seu processo, como que está agora? Quando minha filha fez 1 ano, eu fui obrigada a procurar a justiça, porque até então eu achei que eu fosse conseguir fazer todo esse processo via acordo com o pai dela. E eu procurei a justiça, só que somente quando ela fez 1 ano, eu consegui fazer um acordo judicial com ele, onde ele paga hoje uma pensão que não supre completamente as necessidades dela, e aí eu tô tendo que me virar toda dentro dessa pensão que não é de grande valor. Então eu tenho que me desdobrar em trabalhar fora e pagar tudo que ela demanda essa criação dela, porque eu tenho que depender da minha mãe para ajudar, porque a pensão e o meu salário não pagam uma escola, uma babá, tudo mais que uma criança demanda, né? É complicado, né, doutora Luciana? No caso desse da Carla, né? Porque ela precisa trabalhar e não tem condições, a pensão não supre, né? Para a gente finalizar, qual o seu conselho para as mamães que estão nos assistindo e estão vivendo? Muita gente está vivendo a mesma situação que a Carla.
A primeira orientação que a gente dá para as mães que estão nesta situação, ou mães que já estão grávidas, que já são mães, né, já são consideradas mães, para gestantes, é que procurem os seus direitos, procurem se informar através do judiciário, procure uma defensoria pública ou um advogado para se informar exatamente do que tem direito, para que não passe. Para que o tempo não passe, como passou o caso da Carla, 1 ano só para depois ela entrar com pedido de pensão. E quando elas têm uma pensão que não supra a necessidade da criança, porque a pensão é estabelecida de acordo com o binômio necessidade e possibilidade. Se não está sendo suficiente o que ele está pagando, ela tem o direito, inclusive, de pedir alimentos, né, de pedir pensão para os avós paternos. Olha, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, né? Esclarecedor, para que a gente possa saber. Todas as segundas-feiras, você que já nos acompanha e você que começou agora a acompanhar o programa, todas as segundas-feiras nós temos o quadro A Voz da Mulher, para que você saiba exatamente quais são os seus direitos. Uma mulher esclarecida é muito melhor, não é, doutora? E aí não vai ter dúvida alguma com relação ao que ela tem direito e vai buscá-lo sim, porque é seu. Você não está pedindo, é uma coisa que já é sua, te pertence. Exatamente, tem que entender que não é favor. Não é favor, seu direito. É seu. Carla, muito obrigada pela presença e por ter dividido a sua história com a gente, tá? Gardene, também tem outra coisa que eu queria falar. No caso da Carla, da nossa personagem, existe o abandono afetivo, que é muito mais grave do que qualquer outro tipo de coisa que essa gestante pode passar e essa criança pode passar. Passível de indenização, alguns tribunais já deram altíssimas indenizações para isso. Infelizmente, não vai trazer de volta esse tempo perdido. Não. Mas, de alguma forma, vai ter uma compensação por isso. Nada substitui, mas pune. Né? Pune o homem, porque não é questão só de punir, porque essa não é a ideia. Toda mãe, eu creio, né, deseja que o pai do seu filho, mesmo que não esteja ao lado dela, supra as necessidades, né? Tanto materiais, que são, eu creio, são essenciais, mas um tanto secundária, perto daquilo que realmente importa, que é o amor, é uma criança crescer sabendo que ela tem um pai perto, um pai presente. Então tem que haver uma punição para esses pais, né, que simplesmente fazem, abandonam e acham que não tem responsabilidade alguma ou acham que a única responsabilidade é apenas a material, né? Deixando de lado o afetivo. Muito bom, doutora Luciana, e muito obrigada pela sua participação. Carla, muito obrigada também pela participação e eu espero que em breve a sua situação seja resolvida, tá? Bom, a gente vai agora para o nosso Projeto Verão 2020. A gente vai trazer até o verão dicas para o seu verão ser ainda melhor. E já que a gente está falando em gestantes, hoje eu vou trazer um vídeo que a ginecologista a doutora Mônica Xavier fez para nos dar dicas de verão para mulheres que estão grávidas. Vamos ver. Vamos dar umas dicas para as gestantes sobre os cuidados com o nosso verão. Com relação à hidratação, uma ingesta hídrica adequada de 2 a 3 litros por dia, uma alimentação saudável com frutas, proteínas, saladas, o mais leve possível, um repouso no final do dia para gestantes que trabalham, com membros inferiores elevados no final do dia, devido ao calor, ocorre uma retenção hídrica maior. Então, é importante o repouso relativo dessa gestante no final do dia. A exposição solar para aquelas gestantes que curtem pegar um solzinho, é importante o uso de protetor e que seja nos horários adequados para essa gestante. A atividade física também, de preferência pela manhã e adequada para o seu estado gestacional. É um momento único, doutora Mônica, muito obrigada. Tem realmente que se cuidar, a gente sabe que o sol é nocivo, né? E a gravidez, ela tem uma propensão muito grande para trazer melasmas, manchinhas, enfim, mas é esse momento mágico, a gente tem que viver a sua plenitude, você tem que tomar todos os cuidados e aqui no nosso programa a gente mostra tudo isso para você. A gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre a pele e procedimentos estéticos. Tem um tratamento contra a sudorese excessiva nas axilas. É rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta e hoje também é dia de falar de pele e procedimentos estéticos. Você já ouviu falar em hiperidrose? Pelo nome científico fica difícil. Mas e em suar além da conta? Pois é, tem pessoas que mesmo em dias tão quentes, em dias não tão quentes, né, apresentam um suor excessivo que chega a incomodar. Algumas ficam com aquelas famosas pizzas, sabe, embaixo do braço. E você sabia que tem como tratar? Eu vou conversar agora com o dermatologista Tiago Silveira Lima. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gardênia. Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo. E você? Tudo bem, nós que agradecemos. Agora, a gente sabe que principalmente o calor já está chegando. Muita gente sua excessivamente. Daí eu falei nas famosas pizzazinhas embaixo do braço. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: por que, doutor Tiago, tem pessoas que suam bastante, mas não tem odor nenhum nesse suor? Já outras pessoas apresentam um certo cheirinho, o famoso CC, né, gente? Sim, com certeza. Isso depende muito da composição do suor. Além de água, sais minerais, tem outros tipos de substâncias que, por caráter genético, difere de pessoas para pessoa. Caráter genético, caráter racial. E essa substância do suor predispõe ao aparecimento de fungos e bactérias, que quando metaboliza aquele suor ali, dependendo da composição, causa um cheiro X ou outros nem com tanto cheiro. Aquele cheiro que às vezes lembra queijo e tal, como um fungo e bactéria de queijo mesmo. Então a pessoa que tem essa predisposição vai ter essa fermentação e dar esse cheiro específico. E é uma das grandes preocupações de quem sua muito. Às vezes mais até do que o líquido ou somente a pizza, é o cheiro que ele causa. O que causa, doutor, esse suor excessivo? Então, a gente sabe que 1 a 3% da população tem esse excesso de suor. Tem relação com vários fatores, então a gente chama de multifatorial. Tem a relação genética, muitas vezes famílias têm esse costume, obesidade, distúrbios hormonais como tireoide, a gente sabe que causa menopausa, essa desregulação da menopausa é muito comum. Climas quentes, então no Rio de Janeiro isso é uma coisa muito comum. Dependendo do tipo de trabalho também, o hábito de vestuário, porque uma roupa mais fechada, mais pesada, mais sintética, pode predispor também ao suor. E uma coisa que é bem característica: ansiedade e nervosismo. As pessoas que falam que têm esse problema, em picos de ansiedade, começam a suar mais, o que gera mais ansiedade, então a qualidade de vida já fica extremamente prejudicada, né? Quais são as áreas mais atingidas? Principalmente axilas, depois mãos e pés e muito no rosto. Mas a gente sabe que pode aparecer em várias regiões. Quem tem obesidade, por exemplo, qualquer dobrinha, desde a dobrinha do peitoral, do seio, do abdômen, coxa, virilha, pode ter excesso de suor. Então, praticamente qualquer parte do corpo. Agora, a gente sabe que tem tratamento, você vai falar sobre isso. Agora, para algumas pessoas, esse suor que você citou com relação a mãos e pés é um problema muito sério. Eu tive uma amiga na adolescência que ela não conseguia usar salto, porque ela suava excessivamente nos pés. Exatamente. Hoje já temos tratamento para isso? Sim, sim. A gente tem muitos tipos de tratamento para o suor, desde cirurgia até remédio de tomar, remédio de passar, mas eu acho que a grande novidade é o Botox, que é a toxina botulínica, porque você consegue, numa sessão rápida, que praticamente em minutos você volta para suas atividades normais, você consegue ficar meses, muitas vezes, sem suar nada. Então, para mãos, pés e axilas, eu acho que seria o pulo do gato e a coisa mais moderna do momento. Agora, que tal a gente assistir como é feito esse procedimento? Vamos ver? Vamos. Então, aí, essa axila de um homem que reclamava que suava muito, eu fiz um teste previamente, tem um teste que a gente faz com iodo e amido. Você vê até que não ficou tão bom no vídeo, mas tem alguns pontos mais arroxeados, que é uma reação química que o suor faz, e a gente consegue detectar os maiores pontos de suor. A gente desenha esses quadrantes de mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros, e coloca uma pequena picadinha, agulha muito fininha, com uma gotícula em cada pontinho. Então, assim, seria mais ou menos 25, 30 picadas em cada axila. Você vê que eu circulo o ponto de mais sudorese, que ele relatou e que eu fiz o teste previamente, e coloco uma quantidade maior. Dói? Ele dói um pouquinho, mas dói mais principalmente nas mãos e nos pés. Na axila, o que a gente faz previamente, depois de marcar a área que o paciente relata que sua muito, é aplicar um creme anestésico potente,
Então, assim, isso reduz bastante a dor. Aí nesse vídeo, nessa parte do vídeo, eu já estou aplicando o creme anestésico, na verdade, isso foi feito previamente. E eu gosto muito de usar o gelo. O gelo, ele consegue driblar em vários procedimentos cosméticos a dor. Então, o gelo mais o anestésico reduz muito. Assim, a axila, meus pacientes têm relatado uma tolerância muito boa em relação à dor. Mas, para ser sincero, mão e pé é um pouquinho mais difícil. Dói mais, Dói né? mais. Põe bastante gelo, mas Alguma não um pouquinho mais. contraindicação? É difícil, assim, a toxina botulínica, ela tem poucos efeitos colaterais e poucas contraindicações, assim. Na axila, é uma região mais distante de nervos e músculos, o que você vê depois, pequenos roxinhos da picada da agulha que algumas pessoas podem ter. Contraindicação são usos de alguns antibióticos, como aminoglicosídeos, o que é muito raro, e algumas doenças neurológicas também que são muito raras. E mão e pé, o que pode ter um certo desconforto, quando aplica muita quantidade ou aprofunda um pouquinho a aplicação, os músculos da mão e do pé, como os músculos da ruga do rosto, podem ficar um pouquinho mais fraquinhos. Então o paciente pode sentir, alguns relatam uma dificuldade na apreensão, na força dos dedos, mas isso também não é muito comum. Então praticamente não tem contraindicações. E de quanto em quanto tempo vai fazer essa reaplicação, só para a gente concluir? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque diferente do Botox usado para as rugas do rosto... Porque tem prazo o tem Botox. prazo. Exatamente. Mas para a sudorese a gente sabe que dura muito mais. Na literatura varia, mas entre 7 e 12 meses eu vejo uma duração, mas meus pacientes têm relatado duração facilmente mais de um ano. E a gente vê pacientes que falam que não voltam a suar normalmente por muitos e muitos anos depois. Então acho que de custo-benefício é uma opção muito interessante. Então tá aí uma opção e tratamento, né, para esse suor excessivo, que lógico, para quem tem, né, incomoda, a gente sabe disso. Doutor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Pela presença aqui no nosso programa, sempre bem-vindo, tá? Muito obrigado. Bom, antes de chamar o intervalo, eu quero exibir o vídeo do dermatologista Dr. Jorge Maris, que hoje vai falar pra gente sobre o tratamento da papada. Vamos ver. Boa tarde, Gardênia. Boa tarde, espectadores. Hoje vamos tratar de um assunto que atemoriza muito as mulheres, mas também aos homens, a partir dos 35 anos, que é a flacidez da face e da papada. Com a redução da produção do colágeno, a pele começa a ficar mais mole. Antigamente, o tratamento para a flacidez era eminentemente cirúrgico. Atualmente, várias tecnologias surgiram para nos ajudar sem fazer o corte. Radiofrequência, infravermelho e outros. Mas o consagrado de melhor resultado e melhor durabilidade de efeito é o ultrassom micro e macro focado. O ultrassom microfocado ele surgiu inicialmente para o tratamento da flacidez facial. Com a sua evolução, vieram as ponteiras macrofocadas, que a gente também consegue atuar no corporal com redução da gordura localizada. Ele atua em diversas profundidades, cada ponteira tem especificamente a área que vai atuar. Em relação à face, a gente trata primeiro a flacidez muscular, para após tratar as camadas mais superficiais da pele. Ele preserva a parte externa da pele, ele não causa lesão externa, todo o tratamento é interno, causando pontos de coagulação que promovem uma retração imediata da pele, com uma redução desse processo do beliscar e formação de novo colágeno, que estará no auge do seu resultado após 6 meses de tratamento. A sessão normalmente é única para a face e quando é corporal, a gente recomenda em torno de 3 sessões. Você que já está percebendo o início da flacidez na face e na papada, 35, 40 anos, e você que já tem uma flacidez moderada, 50, 60, procure seu dermatologista para que ele avalie e lhe indique o melhor tratamento. Doutor Jorge, muitíssimo obrigada. Um beijo. Antes de chamar o nosso intervalo, eu quero falar para você que deseja participar da nossa mega transformação, que a gente retoma com a mega ano que vem. Então, todos os e-mails que foram enviados continuam valendo, tá? Mas agora, para dezembro, a gente vai falar para você da mega transformação do bem, ou seja, mega do bem, bandemulher@gmail.com. Você envia um e-mail contando a sua história para a gente, dizendo por quê que a sua família merece ganhar a mega do bem aqui do Band de Mulher. Olha, vai ser cabelo, maquiagem, tratamentos no salão de beleza, roupa, brinquedo,
passeio, a gente vai passear no Rio de Janeiro, vai conhecer um ponto turístico do Rio de Janeiro, tudo isso pelo Band de Mulher, cesta de Natal, para que você possa ter um Natal diferente. Então, se você deseja participar da Mega do Bem, ou se você deseja presentear alguém com a Mega do Bem, manda um e-mail para a gente, conta a sua história, o e-mail tá aí na telinha, conta a sua história para a gente e tá valendo, tá? No próximo bloco tem a nossa Hora do Café com o cantor gospel Tom Carf. Não sai daí, a gente volta já. E hoje eu saí do escritório, então eu tô com um look escritório jovem, com a minha pegada de tênis, mas ainda um pouco social. Mas no final de semana de dia eu tô de vestidinha, aquele short, uma pegada mais Rio de Janeiro carioca. E à noite aí eu já me produzo, passo uma maquiagem mais forte e dou uma trabalhada, né? Num look ousado, eu diria. Um topzinho, uma saia, um vestido coladinho pra me destacar. Maquiagem durante o dia é aquela que eu consigo fazer mais rápido, porque tem faculdade, tem trabalho, tem várias coisas, então eu tô sempre acordando cedo. Não dá pra gente ficar fazendo uma maquiagem super elaborada. Aí quando chega no final de semana, quando a gente tem um pouco mais de tempo pra sair pra festa, aí dá pra fazer um delineado trabalhado, aquele bem gatinho e puxado. E quando não tem tempo é aquela coisa bem corrida mesmo, só pra dar uma cara de saúde. Eu sou diva, #divanda. Estamos de volta e agora chegou a nossa Hora do Café. Ele é de São José dos Campos, tem 37 anos, é cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, um dos nomes mais conhecidos da música gospel. Eu falo de Wellington Carf dos Santos, ou simplesmente Tom Carf. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Parabéns pela música, pelas mensagens. Amém. Por favor, vamos tomar um café. Olha aí, falar cafezinho. de coisa boa, por favor, com açúcar ou sem? Pode ser com açúcar um pouquinho, né? Como nasceu, Tom, esse amor pela música gospel? Fala pra gente. Então, primeiro eu quero agradecer, Gardênia, obrigado pelo convite, pelo espaço. Um paulista aqui com a gente, isso, não é? Paulista, que fala um pouquinho por quê, não por quê. Não por quê. Não por Mas quê. é mais no interior isso, não é? Mas fala não, meu? eu costumo Você dizer. fala meu, Falo meu, Tom? falo meu Fala? também. Mano, Aham. mano, então. Mas a paixão pela música, ela surgiu desde a infância, porque eu nasci na igreja. E a igreja tem música do começo ao fim. Você é batista? Exato, sou Você batista. nasceu na Batista? Não, nasci na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Exato. Com bem a rigorosa ou a mais... Não, a que eu era quando era criança era bem rigorosa. Bem rigorosa. Bem. Hoje, às vezes, eu vou cantar Com nas muita assembleias. doutrina. Isso, muita doutrina. Hoje, às vezes, eu vou cantar em algumas assembleias e eu falo pro João, às vezes eu falo assim, cara, hoje tá tudo tranquilo, vocês estão de boa aí e tal. Na minha época, a parada era bem mais rígida. Mas a Assembleia de Deus é uma igreja muito, muito abençoada, muito abençoadora também. Eu acho que era o tempo, a época também era tudo mais rígido, né? As famílias eram mais rígidas e a igreja também passava por isso. Aí depois eu fui para a Igreja Batista, que eu creio que foi um propósito de Deus, porque meu pai acabou se tornando pastor de uma Igreja Batista. E eu também, hoje eu sou pastor. Também não apenas cantor, mas pastor da Igreja Batista. E aí surgiu essa paixão, só que eu não sonhava em cantar, né? Eu não tinha essa pretensão. Essa pretensão de cantar surgiu quando eu fui no ensaio de um coral, era um coral negro da periferia de São Paulo, chamado Raiz Coral. E aí quando eu fui nesse ensaio, eu assisti, porque minha irmã foi convidada para cantar, porque ela já cantava. Eu fui só assistir. Aí Deus falou para mim, falou, isso que eu tenho para tua vida, segue em frente, que é isso que eu tenho para você. Que abençoa tanta gente. Exato. Né, Tom? Agora, você foi um dos pioneiros nesse segmento de convidar outros artistas, né, de segmentos diferentes, que não sejam gospel, para cantar com você. Isso. E a gente sabe, Tom, que isso é de certa forma polêmico no meio evangélico. Exato. Fala pra gente. Então, eu tive essa ideia, esse insight lá atrás,
quando eu fiz a minha primeira participação, que eu convidei, que foi o Bruno do Sorriso Maroto. Então o Bruno do Sorriso Maroto gravou comigo uma releitura da canção Porque Eu Te Amei. E eu convidei, a galera começou a me criticar bastante na internet. Como que você vê essas críticas? Então, eu vejo... Na verdade, eu já sabia. Eu acho que todas as pessoas que quebram paradigmas vão ser apedrejadas, mas depois serão amadas. Então, quando você decide quebrar um paradigma, pode ter certeza, você vai ser apedrejado. Isso em qualquer segmento, qualquer né? segmento. Agora, com relação a essas críticas, né, você que vem do segmento gospel, quando que você acha, por exemplo, Tom, você também como pastor, né, que um ato seu pode quebrar, de certa forma, a fé, pode ferir a fé de uma pessoa? Um ato meu? Por exemplo, um produto seu pode ferir a pessoa. Uma música, como você cantou com um cantor que eles julgam do mundo, muita gente. Do mundo, né? Eu acho tão engraçada essa colocação do mundo. Também, né? A gente está no mundo, não é, Tom? A gente tem que ser diferente. Exato. É porque quando a Bíblia também fala essa questão do mundo. Não ameis o mundo, mas não está querendo dizer o mundo físico, né? Está querendo dizer alguns tipos de comportamentos, né? Mas eu acho que fere quando aquilo vai contra algo que ele aprendeu. Então, por exemplo, se ele aprendeu algo e eu cante algo contrário ou faça até uma postura contrária àquilo que ele aprendeu, isso fere. Só que muitas vezes aquilo que ele aprendeu não é a verdade. E a gente tem um grande problema. Tudo aquilo que é a primeira informação que a gente recebe, a gente guarda como uma verdade muito profunda. Então a gente não consegue quebrar esse paradigma. Então foi dito para ele, olha só, um cantor que não é cristão não pode cantar uma música evangélica, uma música gospel. Então alguém disse isso para ele. Aí quando ele vê eu gravando com um cantor assim, ele automaticamente vai para aquela verdade dele. E aí ele vai criticar. Não é. Mas se você for procurar na Bíblia, se você for ver a história de Jesus Cristo, isso não tem nada a ver. Jesus Cristo aceitou todos que vieram até ele. Aceitou a adoração até de uma prostituta. Verdade. Entendeu? Uma prostituta se ajoelhou aos pés dele, começou a adorar ele, chorar nos pés deles. Aí os religiosos estavam em volta e falaram assim, pô, se Jesus soubesse quem é essa mulher, não estaria aí aceitando a adoração dela. Mas ele sabia. Mas ele sabia quem ela era, sabia o pensamento deles, a religiosidade deles e aceitou. É verdade. Se a gente pensar, ele só ensinou o amor. Exato. E através da música você leva amor. Através de letras que são seculares, você escuta amor, fala do amor. Sim. E o amor é único e ele é o amor. Exato. Aliás, eu costumo dizer, a gente fala assim, a gente fala Deus é amor. Só que se tem alguém cantando o amor, só o amor, às vezes entre um homem e uma mulher, um amor de família, a gente fala, não, isso, Deus não está aí. Tem que estar falando de Deus, tem que estar o nome de Jesus ali. Mas e um casamento sem amor e sem Deus existe? Não existe. Se ser humano sem amor e sem Deus existe? Então a gente não consegue separar o amor de Deus, mesmo que esse amor seja o eros, né, entre homem e mulher. Sim, que foi Deus que criou. Exato, que foi Deus que criou, né? Exatamente. Agora me fala, a gente fica conversando e eu fico aqui também ligada nas fotos que vão passando, que é a sua história. Exato. Já te vi ali com a Aline Barros, com tantos intérpretes. Existe algum assim que você ainda tem vontade de gravar ou convidar para fazer com você alguma música? Fala pra gente. Então, eu queria muito fazer com os caras americanos que eu admiro muito. Então, por exemplo, tem um cara chamado Kirk Franklin, que ele foi uma grande influência assim na minha vida, na minha carreira. Ele é um líder de coral assim e tal. E eu tinha um sonho de fazer algum dia alguma coisa com ele, com Kirk Franklin. E também com outro chamado Brian McKnight. A gente até tentou, mas não conseguiu ainda não. Vamos ver se um dia a gente consegue. E brasileiro já? Então, brasileiro eu gravei com muita gente legal. Eu gravei com a Aline. Inclusive agora nesse meu EP Tríade. Olha a foto maravilhosa. Aí, ó. Não é? A Aline, diva ela, hein? Ela é diva. Ela é diva. Ela é diva. E faz um trabalho incrível. Incrível. E como a gente fica feliz. Adultos. Ô, Tom, sabe o que eu fico feliz? Eu vi o Tom chegar todo assim, você adora moda. Sim, a gente muito. te olha e enxerga a moda. Você é bem vestido, bem cuidado, um homem jovem, bonito, enfim. É tão legal porque tem tantas pessoas que têm uma imagem de quem reverencia Deus completamente diferente. E por isso se distancia tanto de
de Deus, né? Exato. Porque, é careta, é cafona, é Se feio. eu for para a igreja, eu não vou poder me vestir bem. É verdade. Isso, a cada dia mais se distancia, porque as pessoas estão compreendendo que, lógico, quem reverencia Deus tem que ter, de certa forma, discernimento. Exato. Não é? Lógico que a gente não vai fazer coisas, ou, né? Eu reverencio Deus, eu não congrego em nenhuma igreja, mas eu sei até que ponto eu posso ir com relação ao meu amor por ele. É como amar. Eu amo meu marido, então não vou querer entristecê-lo da mesma forma é com Deus. Isso é lindo. Não é? Isso é tudo, na verdade. É tudo, né? não é? Isso é tudo. E, inclusive, não é nem o nosso relacionamento e o que Deus é para nós, não é nem o que a gente faz. Porque Deus sabe que nós somos imperfeitos. Verdade. Deus sabe que a gente vai falhar. É o que Ele fez por nós. É esse o resumo do Evangelho, não é o que eu fiz pelo Evangelho, é o que Jesus fez por mim. É quando Ele se entregou na cruz, não é o que eu faço, é o que Ele faz. Doutor, agora eu tenho que te perguntar, né? A gente está vivendo em uma época, né, muito difícil. A gente vê aí a depressão é o mal do século. Os jovens cada vez mais se afundando na depressão, muitos suicídios. Você é pastor de uma congregação, acredito também que tenha muitos jovens. Qual o conselho, passando por problemas também. Qual o conselho que você dá? Por que, na sua opinião, você que é um homem de Deus, um cantor, né, compositor, enfim, na sua opinião, por que o mundo tão liberto, como falam por aí, está passando por um momento tão difícil assim? Olha, Jesus, ele dá umas chaves. Jesus, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo dia de amanhã. A ansiedade, você acha que é o que leva para tudo isso? Jesus fala, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que você vai vestir. Olha só, os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fazem nada. E mesmo assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. O que Jesus está dizendo não é que a gente não deve trabalhar. Sim. Mas a gente não fica porque aí vai pegar um preguiçoso e vai falar, olha, eu não vou trabalhar, Jesus falou. Exato. Então, por exemplo, mas o que é o ansioso? O ansioso é assim, ó, por exemplo, ele trabalha, mas ele nunca está vivendo hoje. Por exemplo, ele está sempre pensando no amanhã. Verdade. Ele sempre pensa no amanhã. Isso vai consumindo você, Ou seja, ele nunca é satisfeito. Então, por exemplo, ele compra um carro. Ele entrou dentro do carro, ele já quer outro. Ele não se satisfez. Ele não consegue estar satisfeito. Então, quando numa linha, em termos de porcentagem da vida, de 100%, quando 80% da mente da pessoa está sempre pensando no amanhã, ele vira uma pessoa ansiosa. Quando 80% ele está pensando no passado, nas coisas que aconteceram, que frustrou ele vira uma pessoa depressiva. Então, eu acho que é o equilíbrio. A gente precisa viver o presente. Então, eu costumo dizer, numa casa, você vai ver uma mulher deprimida, porque pensando nas coisas do passado, das lutas que ela sofreu, um cara, um marido ansioso, porque é o trabalho, é o dia de amanhã, não sei o quê, e uma criança feliz correndo para lá e para cá porque ela está aproveitando hoje. Hoje, verdade. Por isso que Jesus fala, aquele que não se tornar como criança não vai entender o reino, não vai viver o reino. A criança não quer nem dormir. Por quê? Porque ela quer brincar, ela quer se divertir. Ela quer, você não vai encontrar uma amanhã. Sem pensar no amanhã. Para ela, o amanhã não existe. Não, filha, amanhã a gente compra. Não existe o amanhã para ela. Ela quer o hoje, ela quer viver o hoje. Olha, e shows? Você está no Rio de Janeiro, onde é que a gente pode te ver? Quando que você volta, a agenda? Fala pra gente. A nossa agenda ela é bem vasta e você pode encontrar isso tanto nas minhas redes sociais, quanto no meu site também, tomcarf.com.br. Tá lá minha agenda, a gente viaja pelo Brasil inteiro, fora do Brasil também. Eu vou cantar na Angola agora em dezembro. E aí cantei nos Estados Unidos esse ano também, em Washington. Cantei na Angola também, aliás, que país espetacular, assim, de pessoas, né? Pessoas espetaculares. E aí foi muito bacana e você pode encontrar essa minha agenda lá nessas minhas redes. Olha, adorei que você veio tomar um café comigo. Volte sempre. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, Gardénia. Que você continue fazendo esse trabalho lindo, inspirando tanta gente, tantos jovens que precisam realmente de mensagens positivas, né, construtivas, para que a gente possa fazer um amanhã diferente. Eu sempre falo, Tom, que independente da religião, se a gente tem amor, né, a gente segue os ensinamentos, mesmo para aquele que não crê em Jesus como um santo, mas como um homem que veio à Terra e tem uma história Jesus, linda. Ele veio como homem, né? Ele exatamente, veio, inclusive, tirar esse estereótipo, né? Tirar esse estereótipo do santo, né? Aquele, então, se for em cima de tudo que ele falou, o mundo seria completamente diferente. Seria amor, seria de paz. Né? Então, quero te agradecer. Você vai terminar com música pra gente. Com música. Inclusive, eu quero falar que eu lancei, né, o meu
um EP chamado Tríade, que são 3 canções de um DVD que a gente também vai lançar. Eu gravei inclusive aqui no Rio de Janeiro, no YouTube Space. E essa canção que eu vou cantar agora já é desse EP Tríade. Olha, o Band Mulher de hoje está ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre os direitos da mulher gestante e nós não estamos falando só da mulher, mas de uma das mais belas tarefas que é exclusiva delas, né? De nós mulheres. O fato de poder gerar uma vida, fazer valer os direitos, os nossos direitos, né? Tem um objetivo social, que é proteger a mãe e a mulher no trabalho, é preservar o recém-nascido, é preservar a família, a minha, a sua. Isso tem reflexo em toda a sociedade. O Band Mulher fica por aqui com música. Eu te desejo um excelente final de tarde. Um beijo bem grande e amanhã a gente volta. Até lá. Por favor. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, Senhor. Pois de que vale vir até aqui se o Senhor não vier também? De que vale ter de tudo aqui se eu não te ter? Fica só mais um pouquinho, Deus. Fica só mais um pouquinho, Deus. Não retire de nós a tua presença, Senhor, pois a tua presença é melhor que a vida. Não há nada comparado à tua presença, Senhor. Fica mais um pouquinho, Deus. Age em nossos corações, Espírito Santo, aleluia.